Entenda a heresia do ministério apostólico no Brasil, e saiba biblicamente os 3 requisitos para ser um apóstolo, e por que ninguém hoje pode ter esse ministério. O Brasil está infestado de falsos profetas, está infestado de falsos mestres que se instalaram assustadoramente em nosso país de um dia para a noite. Rapidamente, as igrejas se tornaram covil de ladrões. Da noite para o dia, muitas igrejas se tornaram local de assalto, literalmente, onde pessoas são todos os dias assaltadas. E eles usam textos fora de contextos para validar suas heresias e assim ganhar muito dinheiro. Esses homens que fazem isto adoram ser chamados de apóstolos. E a pergunta que eu faço é: a Bíblia, ela dá sustento, dá base para alguém se dizer apóstolo nos dias de hoje? Eu tenho uma resposta que é um enfático não. A Bíblia não dá base nenhuma para que um ser humano qualquer possa se auto-intitular ou ser intitulado por outros como apóstolo. Eu provo isso, pelo menos, com 3 requisitos básicos para o apostolado dentro das Escrituras. Eu não vou dizer apenas que não existem mais apóstolos hoje, mas vou provar dentro das Escrituras que existia 3 requisitos básicos para alguém se denominar apóstolo na igreja neotestamentária. E se hoje alguém dizer que tem esse título, precisa seguir esses 3 requisitos e rapidamente você vai ver que dizer ser apóstolo hoje é simplesmente uma falácia. Primeiro requisito para um apóstolo no Novo Testamento era ter visto o Senhor pessoalmente. Ou seja, ele precisa ver o Senhor com seus próprios olhos. Isso está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1, e na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Ambas as 2 cartas, Paulo destaca isso, que para ser um apóstolo é necessário ver o Senhor Jesus. Como Jesus não anda pelas ruas de São Paulo, pelas ruas de Minas, pelas ruas do Rio de Janeiro, então posso dizer menos um. Não existe apóstolos hoje, porque esse requisito aqui não está na alçada deles. Eles não veem Jesus por aí. Os apóstolos no Novo Testamento precisavam ser evangelizados, escolhidos e enviados pelo próprio Senhor Jesus pessoalmente. Ou seja, Cristo precisa ir lá, pregar para eles, precisa enviá-los para pregar a mensagem do Evangelho, senão não é um apóstolo. Todos os 12, mais o apóstolo Paulo, foi assim. Cristo apareceu para Paulo no caminho de Damasco, ele viu Cristo, esse é o primeiro requisito, com seus próprios olhos. Cristo apareceu para ele no caminho de Damasco e o comissionou para anunciar a mensagem aos gentios no caminho de Damasco. E todos os outros apóstolos foram desta maneira, ou seja, eles precisam ser comissionados pessoalmente por Cristo, pessoalmente pelo Senhor. Isso não acontece com esses apóstolos safados que nós temos nos dias de hoje. Por isso, se dizer apóstolo é se dizer um falso profeta. Lucas capítulo 6, versículo 13, Evangelho de João capítulo 6, versículo 70, Atos dos Apóstolos capítulo 9, versículo 15 e capítulo 22, versículo 21, deixa isso muito bem estabelecido. Mas em quarto e último lugar, eles precisam ser testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 22, 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 8 e versículo 15, ou seja, mostra muito bem, é muito bem estabelecido e mostra muito bem que os apóstolos tiveram que ver Cristo ressuscitado. Isso aconteceu com os outros e aconteceu com Paulo no caminho de Damasco. Ele viu Cristo ressuscitado. Como ninguém está vendo Cristo ressuscitado por aí, como ninguém foi chamado pessoalmente por Jesus ou evangelizado por ele, e como ninguém tem visto Jesus pessoalmente andando pelas ruas, isso é uma prova de que não existem mais apóstolos. Todos os apóstolos que nós temos hoje no Brasil são falsos, são apóstolos da Shopee, são apóstolos hereges, são falsos mestres enganadores que estão lucrando muito com falso evangelho da prosperidade, com falso evangelho do coach e que não presta para absolutamente nada. Você deve rechaçar
esse falso evangelho apostólico no Brasil e se apegar ao verdadeiro e puro evangelho simples e genuíno de Cristo. Um verdadeiro pastor jamais vai ser chamado de apóstolo, porque apóstolo bom é apóstolo morto.